6 de janeiro foi dia de Reis e também marcou o registro das folias de Minas, tão tradicionais no nosso estado, patrimônio cultural imaterial. Pesquisa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA, descobriu que há cerca de 1.500 grupos espalhados por 285 cidades mineiras. Para falar mais sobre o assunto, nosso convidado de hoje é o Adalberto Andrade Mateus, técnico da Gerência de Patrimônio Imaterial do IEFA. Seja bem-vindo, Adalberto. Muito obrigado, Fernanda. Primeiro, explica para a gente o que são as folias de Minas, quais os diferentes grupos. Essa pesquisa do IEFA nasce para poder fazer um levantamento sobre esse tipo de manifestação e que primeiramente é identificado com os grupos de folias de reis tradicionais aí das comemorações do ciclo natalino, né, do nascimento de Jesus. E acontece que ao longo dessa pesquisa o IEFA verifica, por um cadastro que foi aberto a todo o estado, que esses grupos, essas manifestações, elas iam alcançando um repertório particular, vamos dizer assim, de devoção, alcançando outras devoções que não somente a dos reis magos, né? E não somente a ligada à folia de reis. Então, assim que nós identificamos grupos de São Sebastião, de devoção a esse santo 20 de janeiro, né? Dia de São Sebastião, aos grupos que vão fazer a devoção ao Divino Espírito Santo, e assim como várias outras devoções, tendo esses grupos aí com atividades durante todo o ano, né? Então, muito ligado aí no calendário cristão, mas também ao calendário da igreja de lembrar esses outros santos e essas outras devoções. Sabe-se quando elas surgiram, as folias surgiram? É uma tradição que tem grande contribuição de Portugal e de toda aquela linguagem que vai se desenvolver por causa do nascimento de Cristo. Portugal mais forte, né? Brasil colonizado por portugueses, então essa tradição vai ter muita ligação com algumas festas tradicionais que aconteciam em Portugal. Então a gente vai lembrar o festejo das janeiras, a festa dos rapazes e a linguagem da folia em solo brasileiro, e específico Minas Gerais, vai também apropriar-se dessa festa, mas vai desenvolver aí um repertório diferente, um tipo de manifestação próprio do lugar próprio aqui de Minas Gerais. E por que elas são tão importantes para Minas? Como toda manifestação da cultura, né? E aí nós vamos tratar da cultura popular. As folias são um capítulo especial aí de que congrega esses mineiros em torno de uma festa, em torno de uma celebração. Então, quando o IEFA lança esse olhar, ele está cumprindo uma missão institucional de identificação do patrimônio cultural mineiro. Então, ele cumpre essa função e aí também vai tratar eles sob uma perspectiva de política pública. Então, está aí o plano de salvaguarda que será desenvolvido junto aos grupos para identificar suas demandas, suas dificuldades e como que essa manifestação do patrimônio cultural vai precisar de colaboração, de ajuda de toda a sociedade e do poder público para que ela consiga, para que ela continue aí como uma manifestação viva, como um patrimônio vivo dos mineiros. Fala um pouquinho das folias, como é que elas funcionam, como é que os grupos são compostos? A partir da comemoração do Natal, né, 25 de dezembro, abre-se um ciclo natalino que vai se encerrar somente no dia 6 de janeiro, dia de Reis. Então, nesse período do ciclo natalino, esse período de festas natalinas, que a gente pensa que é só o Natal, não, mas é uma abertura de uma festa, até alcançar o dia 6, que é o da Epifania, Epifania do Senhor, uma festa muito importante no calendário da igreja e que vai tratar dessa primeira identificação de que Cristo é Filho de Deus. Cristo teria ali uma questão de filiação a Deus. E aí, o primeiro fato dessa epifania é a visita dos Reis Magos. A estrela aparece e os Reis Magos são conduzidos à adoração ao Menino Deus. Quando a gente fala de uma festa, de um ciclo natalino, nós vamos dizer todas aquelas manifestações que surgiram para lembrar esse momento. E aí nós temos essa manifestação muito forte das folias. São grupos que são constituídos nessa devoção
ao menino de Jesus e aos Reis Magos, primeiramente, né, para tratar aí dessa adoração a Cristo. E aí eles foram surgindo grupos com pessoas que utilizavam de violões, rabecas, pandeiros, para poder fazer uma festa mesmo de adoração. Então, é tradição que esses grupos saiam em jornadas, giros, e esses grupos visitam casas para fazer o convite ao morador para abrir a casa a eles, para eles fazerem a adoração ao menino Deus. Então, com cantos apropriados que fazem a narrativa do nascimento de Cristo, esses grupos vão passando pelos tradicionais presépios. Então, eles chegam na casa, pedem licença e cantam diante do menino Deus, do menino Jesus. E aí nós vamos ter muitas figuras próprias, como os reis desses grupos, os espiões, que são os espiões de Herodes, que foram para poder identificar esse inocente com divindade que teria nascido. E aí nós vamos ter a apropriação dessa linguagem em territórios diferentes e de formas diferentes. Então, nós não podemos aqui dizer de folias únicas, né? De uma manifestação única, porque em cada território, em cada cidade, em cada localidade, ela vai desenvolver uma forma própria de fazer essa narrativa do nascimento de Cristo e fazer também essa adoração, essa louvação ao nascimento de Jesus. A declaração, o registro de patrimônio imaterial, o que muda, por que é importante para as folias? O que acontece quando se faz uma declaração de patrimônio cultural, e aí no caso aí nós estamos tratando da figura do registro. O registro é próprio para as manifestações ligadas ao patrimônio cultural imaterial. Aquilo que está ligado às vivências, às celebrações, aos lugares, diferente do tombamento que é os bens de natureza material. Então, quando nós estamos tratando de uma festa, uma folia, e no caso de Minas, né, as folias de Minas tão próprias com essas devoções diferentes, nós estamos tratando de um bem cultural de natureza imaterial, intangível, ligado à vivência, né? E aí nós estamos tratando de algo muito específico e que precisa de um olhar muito especial. Quando nós estabelecemos, através dessa política, né, o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural se reúne para decidir o que pode ser considerado patrimônio de Minas, patrimônio cultural. Quando ele decide que vai ocorrer esse registro, nós vamos abrir uma política pública aí ligada a isso que foi registrado. Então, as folias de Minas agora passam a ter um plano de salvaguarda, que é um plano que identifica essas necessidades, essas demandas. O Estado de Minas Gerais, por meio do IEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, ele vai passar a conversar com a sociedade e ver as formas que as folias podem continuar sendo essa manifestação tão especial de Minas, tão específica de Minas, e aí nós vamos passar a elaborar políticas públicas ligadas aí ao que a sociedade vai nos dizer, vai nos apontar. Então, o IEFA tem essa missão aí desde do registro, desde o decreto que trata dos bens registrados, que é do ano de 2002. E aí contribui para a preservação também, né? Claro. Disso. Aí, quando nós passamos a trabalhar nesse plano de salvaguarda, nós vamos tratar numa ação maior. Nós temos outros bens registrados em Minas Gerais, sendo o primeiro deles o modo de fazer o queijo. Depois nós viemos com a festa dos homens pretos de Chapada do Norte, e, por último, foi a comunidade dos Arturos aqui de Contagem. Com as folias de Minas, nós abrimos um capítulo diferente nessa proteção ao patrimônio imaterial, porque nós estamos tratando de uma manifestação em todo o Estado. As folias, o próprio nome do processo, do dossiê de registro já diz isso, folias de Minas. Então, pela primeira vez, o IEFA abre um olhar por todo o Estado, sobre todo o Estado. Então, nós não podemos mais considerar uma região específica num bem considerado de natureza imaterial. Nós estamos dizendo aí sobre todas as regiões de Minas que estão fazendo,
que estão promovendo, que estão trabalhando com um bem de natureza imaterial. Muito bacana. Agora, para a gente encerrar, Adalberto, o que se tem ainda em janeiro no calendário aí do patrimônio cultural que a população pode ter acesso? Pela primeira vez, o IEFA também fez um Natal de forma diferenciada. Com a iluminação que nós tivemos na Praça da Liberdade esse ano, foi diferente, foi uma iluminação própria. E o Circuito Liberdade abriu-se aos presépios de Minas. Então, esses presépios que nós tivemos visitação aí a partir do dia 6 de dezembro, alguns deles em todo o estado, né, porque o IEFA pela primeira vez fez um cadastro dos presépios e lapinhas que os moradores montam em suas residências. Alguns deles podem ainda ser visitados. Então, a gente convida os telespectadores para consultar o catálogo que está disponível no site do IEFA, www.iefa.mg.gov.br, e nesse cadastro nós vamos encontrar alguns presépios que têm aí uma visitação até o dia 20 de janeiro, até o dia 2 de fevereiro. Então, é uma manifestação aí que merece o aplauso dos mineiros, merece a visita dos mineiros, porque as casas estão abertas aí para essa visitação. Com certeza, muito bacana. Muito obrigada pela sua presença aqui, Nós Adalberto. que agradecemos e convidamos a todos a acompanhar as nossas atividades de proteção do patrimônio cultural mineiro, que é amplo, é diverso, né, próprio aí das características do nosso estado. Tá certo. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Para rever o programa de hoje que falou das folias de Minas, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista.